Olá, Nação Azul, quero dirigir a vocês aí para dar uma explicação de assuntos que a gente veio em corrente de cobrança sobre a nossa diretoria, sobretudo uma frase que eu falei logo que nós assumimos, ao dizer que seríamos implacáveis contra quem lesou o Cruzeiro, e tenho muita tranquilidade e convicção de que temos agido dessa forma, né? Somos a única diretoria que moveu diversas ações e 100% de sucesso, por enquanto, contra ex-diretores que através de provas que a gente conseguiu, seja documentos internos, seja por investigação da Polícia Civil ou do Ministério Público, né, que a gente foi atrás e continua correndo atrás para poder reparar os prejuízos que foram causados ao Cruzeiro. Então, são 8 ações, salvo engano, com ordem de bloqueios aí que superam milhões de reais, né, o acompanhamento que a gente faz permanente junto à Polícia Civil e ao processo criminal que corre, movido pelo Ministério Público. É uma dedicação muito grande do nosso departamento jurídico, através do nosso superintendente Flávio Bozon Gamboge, né, e juntamente com o Fred Pires, nosso advogado também na seara criminal. Então, a gente sempre vem correndo atrás dessas questões e, às vezes, somos questionados, por outro lado, em relação ao julgamento de conselheiros que foram expulsos na diretoria passada, da forma que nós entendemos processualmente, né, e dentro do direito, e eu sou um advogado, sempre insisti e falei isso, que foi feito da forma equivocada. Desde a campanha, né, da primeira eleição que a gente concorreu em maio, eu já defendi e falava isso, que eu acho que todos merecem um julgamento correto e justo, de acordo com a lei, o estatuto, a norma vigente, como a gente diz no direito, né? Então, esses conselheiros, quase a maioria, a totalidade deles, entraram com ações judiciais, foram reintegrados ao Conselho, depois veio a eleição do Conselho em dezembro, salvo engano, 6 ou 7 deles que eram efetivos nem voltaram para a chapa, então já não fazem mais parte do Conselho do Cruzeiro. E quando se questionava o porquê desse não julgamento depois de tanto tempo, eu sempre expliquei que existem coisas que são da competência da diretoria e tem coisas que não são, né? E a gente, ao averiguar e aprofundar no estudo disso para poder resolver a situação, vimos que realmente, para dar essa justiça no julgamento, precisavam editar algumas normas, corrigir algumas comissões internas do Cruzeiro, da forma como o estatuto determina. Então, tem comitê de ética, comitê de disciplina, e eles não tinham um regimento interno, que para poder tentar explicar da forma melhor aí para o público, o regimento interno é como se fosse o código de processo, ou seja, a forma como esse julgamento deve ser feito para evitar qualquer questionamento depois. Então, hoje, com muita satisfação, a gente informa que esse regimento foi finalizado. Quero enaltecer o trabalho do nosso Comitê de Ética e Compliance, né, dos professores Luciano Lopes, Thiago Fantini, Daniel Pardini, que tem se dedicado voluntariamente aí há muito tempo para ajudar o Cruzeiro em todas as questões que são possíveis, e eles ajudaram na redação desse regimento interno, junto ao Conselho Deliberativo, junto à nossa diretoria, com o nosso jurídico, e hoje ele foi finalmente publicado, né? Então, acho que agora cabe tão somente ao Comitê de Ética e Disciplina dar andamento. Repito, não é uma atribuição da presidência nem do presidente do Conselho Deliberativo, agora é uma atribuição 100% deste Comitê de Disciplina, né, que é presidido pelo Bardoso Eustáquio Lucas Pereira, que é um conselheiro já tradicional aqui do Cruzeiro, que tem essa experiência de magistratura, de julgar. Então, está 100% a cargo deles agora andarem com isto, né, e promover, como a gente sempre defendeu, o julgamento justo em relação a essas causas. Então, eu queria dar essa notícia para vocês e passar a palavra para o Flávio Bozon, que está aqui ao meu lado, para poder também falar um pouco mais sobre esse trabalho e explicar sobre essa situação. E, claro, eventualmente, depois, se tiver qualquer outra dúvida, a gente vai abrir a oportunidade aí para poder falar sobre isso e responder à imprensa ou à torcida sobre dúvidas que existirem sobre este tema agora. Um forte abraço para vocês e continuamos firme aqui trabalhando pelo nosso Cruzeiro. Obrigado, presidente. Endosso aí as suas palavras acerca, né, da preocupação com o procedimento e o processo e um julgamento justo, até para poder evitar aquilo que talvez incomoda bastante a nossa torcida nesses 12 meses que se passaram, né? Evitar que um julgamento finalizado seja posteriormente anulado pelo Poder Judiciário, né? E o que a gente viu que foi o que aconteceu, né? Às vezes, quando se vai muito afoito numa determinada questão, no julgamento de uma determinada questão, produz-se uma nulidade que o judiciário não vai se furtar em intervir, né? E aconteceu de fato, né? Nós já tivemos 2 casos, né, nesse período, né, de conselheiros que tiveram êxito na justiça com sentença final, né, já determinando que o julgamento antes feito, né, há um ano atrás foi um julgamento nulo,
né? Então, a partir nesse período, então, diante dessas evidências, né, a gente tomou cuidado, né, liderado pelo Comitê de Ética e Compliance, né, junto com o Departamento Jurídico e o Conselho Deliberativo, né, a gente tomou cuidado de atacar em duas frentes, né? Uma frente foi a elaboração do regimento interno da comissão disciplinar e do Conselho de Ética. A comissão disciplinar ficará com a responsabilidade de julgar aqueles que eram conselheiros efetivos, não são mais, são hoje apenas associados do Cruzeiro, e ela vai ter a atribuição para julgar a conduta deles, né? Evidentemente, ela vai dar um parecer e, ao final, quem julga mesmo, né, é o Conselho Deliberativo. A mesma coisa, né, o Conselho de Ética. Né? O Conselho de Ética também, por sua vez, vai ficar com a responsabilidade de investigar a conduta dos conselheiros natos, né, que porventura que estão sendo acusados de praticar uma infração disciplinar, né, e, ao final, ela ficará responsável, né, por emitir um parecer, igualmente, que depois será apreciado, né, pelos conselheiros todos, pelo Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Então, a gente está tomando todo esse cuidado para que as regras, os processos, os procedimentos, eles sejam transparentes, eles sejam conhecidos por todos, eles sejam corretos, para que, ao final, soberanamente, né, o Conselho Deliberativo decida o futuro dessas pessoas, desses conselheiros e associados que são acusados de falta disciplinar. Uma atribuição soberana do Conselho, da nossa parte, da parte da diretoria jurídica, da parte do compliance, né, eu entendo que encerramos a nossa responsabilidade, né, editando, cumprindo e publicando todas as regras que agora, né, vão deixar agora que o Conselho de Ética, né, muito bem presidido pelo desembargador José Eustáquio, né, conduza os trabalhos, assegurado ampla defesa, contraditório, e, ao final, todos tenham um julgamento justo, como bem colocado por você, presidente. É isso aí. Finalmente, só lembrando também, muitas vezes nós somos questionados por que fulano não está sendo processado, está sendo investigado, e a gente sempre convida e fala que a melhor forma de todo mundo participar é ser associado do clube, né, estar presente na vida do clube. Então, eu digo que qualquer associado do clube pode, perante esses órgãos, promover o pedido de investigação, caso entendam que algum conselheiro ou associado tenha cometido infração, né? Então, é só para a gente quebrar também isso, que eu já fui questionado às vezes também, mas por que fulano, por que cicrano não está sendo investigado? Porque esse comitê, assim como o Poder Judiciário, não pode, a gente fala agir de ofício, não pode abrir investigação porque eles querem. Mas qualquer associado ou conselheiro que entenda que outro associado ou conselheiro cometeu alguma infração ao estatuto do clube, pode, portanto, direcionar um pedido de investigação tanto ao Comitê de Ética quanto ao Comitê Disciplinar. Portanto, repito, isso não é uma atribuição também da diretoria, é muito importante que se conheçam bem essas funções para saber quem tem responsabilidade de fazer o quê, né? Então, portanto, agradeço aí, em nome do Flávio, todo mundo que estava empenhado nessa tarefa, que hoje foi cumprida, né? O presidente do Conselho Deliberativo, o Najib, que também assinou e cooperou para que tudo acontecesse bem, juntamente com toda a mesa do Conselho, né? E esperamos realmente que agora as coisas caminhem como deve ser e sempre, né, dentro da ordem, dentro da lógica do ordenamento jurídico, né, com a justiça sendo garantida para todos. Muito obrigado e um abraço a todo mundo.